Bem-vindo ao canal Sociedade do Corvo. Você acaba de entrar em um lugar onde as vozes mudam, os rostos desaparecem, mas o medo permanece. Neste canal, cada história é um sussurro vindo da escuridão. Cada vídeo traz um membro da sociedade, uma nova alma perturbada e um novo pesadelo esperando para ser contado. Se você tem coragem de ouvir o que muitos tentam esquecer, inscreva-se. Porque aqui o medo tem muitas formas e nenhuma delas avisa quando vai chegar. Esse é o pesadelo que eu carrego. Era o alvorecer do milênio, 2003. O globo ainda reverberava com os impactos do 11 de setembro, e a apreensão global era um manto denso que sufocava a razão. Eu, comandante David Miller, um veterano das Forças de Operações Especiais Navais, habituado ao tumulto da guerra e à precisão letal das incursões clandestinas, jamais poderia antever que o verdadeiro campo de batalha seria o meu próprio intelecto, e o adversário, algo que desafiava a própria existência. Nossa equipe, a unidade de elite Kraken, foi incumbida de uma tarefa que beirava o insensato: investigar irregularidades sísmicas e transmissões de rádio inexplicáveis em uma fenda oceânica recém-descoberta, um precipício que os mapas denominavam Fossa de Hadal, mas que para nós se tornaria o desfiladeiro da insanidade. Nosso batiscafo de pesquisa, o Leviatã, uma maravilha da engenharia contemporânea, deslizava furtivamente pelas águas sombrias e glaciais do Atlântico Setentrional. A cada metro de descida, a pressão aumentava, e com ela uma sensação esmagadora de isolamento. As luzes externas do submersível mal arranhavam a penumbra abissal, revelando apenas um vácuo sem fim, salpicado por criaturas bioluminescentes que pareciam orbes inquisitivas de um cosmo indiferente. A comunicação com a superfície tornou-se esporádica, depois inexistente. Estávamos sós, à deriva em um domínio que não nos pertencia. Os primeiros indícios de que algo estava terrivelmente equivocado não foram visuais, mas acústicos. O sistema de detecção sonora começou a captar ressonâncias peculiares, padrões que não se encaixavam em nenhuma forma de vida marinha conhecida. Eram pulsações cadenciadas, quase como um cântico, mas com uma modulação que parecia distorcer a própria realidade, infiltrando-se em nossos fones e, progressivamente, em nossas mentes. O Dr. Aris Smith, nosso especialista em oceanografia, um indivíduo de ciência e lógica, começou a manifestar sinais de apreensão, seus olhos fixos nos visores, tentando decifrar o inexplicável. Ele discorria sobre vibrações não euclidianas e configurações de frequência impossíveis, termos que, para nós, eram apenas o prenúncio de um terror que a ciência não podia elucidar. À medida que nos aproximávamos da origem dos sinais, a temperatura da água despencava drasticamente e as fontes luminosas do submarino começaram a falhar intermitentemente, imergindo-nos em breves lapsos de escuridão total. O cântico, antes distante, agora ressoava no próprio invólucro do Leviatã,
Um lamento etéreo que parecia transpassar nossos ossos, provocando uma dor aguda nos ouvidos e uma vertigem que desafiava o equilíbrio. Alguns membros da tripulação começaram a exibir condutas anômalas. O sargento Miller, um homem de fibra, começou a proferir palavras em um idioma desconhecido, seus olhos fixos em um ponto invisível na penumbra oceânica. O Dr. Smith, por sua vez, preenchia febrilmente seu diário, cobrindo páginas com símbolos que pareciam se contorcer e se animar. Foi então que as entidades se manifestaram. Não eram espécimes ictiológicos, nem cefalópodes gigantes, mas algo que desafiava qualquer taxonomia biológica. Eram formas diáfanas, quase espectrais, que se moviam com uma elegância sobrenatural nas profundezas, seus corpos emitindo uma luminescência tênue e pulsante. Elas pareciam dançar ao compasso do cântico, e seus olhos, vastos e opacos, nos observavam com uma curiosidade gélida e desinteressada. Não havia animosidade em seus movimentos, apenas uma presença exótica que nos compeliam a questionar a própria essência da vida e da existência. A equipe de exploração subaquática, sob a liderança do tenente Riley, foi despachada para investigar. Munidos de trajes de pressão de última geração e focos luminosos potentes, eles se aventuraram para fora do submarino, tornando-se minúsculos pontos de luz na imensidão obscura. A comunicação com eles tornou-se cada vez mais precária, pontuada por ruídos e clamores abafados. A última mensagem que captamos do tenente Riley foi um sussurro aterrorizado. Elas estão entoando, e elas são sublimes. E então, o silêncio. Apenas o cântico, agora mais audível, mais nítido, mais envolvente, preenchendo o vácuo. Após a perda da equipe de mergulho, o desespero começou a se alastrar no Leviatã. O cântico tornou-se uma constante, permeando cada compartimento do submarino, distorcendo a percepção e corroendo a lucidez. O doutor Smith, antes um baluarte da racionalidade, agora articulava em dialetos arcaicos, traçando símbolos intrincados nas paredes e murmurando sobre portais interdimensionais e deidades dormentes. Seus olhos, antes focados na pesquisa, agora irradiavam um fervor alucinado, como se ele estivesse contemplando algo que nós, em nossa limitada compreensão, não podíamos sequer conceber. A tripulação, composta por indivíduos treinados para suportar as mais extremas adversidades, começou a se desintegrar. Ilusões visuais e auditivas tornaram-se corriqueiras. Homens vislumbravam seus entes queridos flutuando do lado de fora das escotilhas, ou escutavam vozes chamando seus nomes de dentro das estruturas internas do submarino. A claustrofobia intensificou-se, e a fronteira entre a realidade e o delírio tornou-se indistinguível. Eu mesmo comecei a sentir os efeitos. O cântico parecia me convocar, prometendo segredos e conhecimentos que eu jamais soubera que existiam, mas que pareciam intrínsecos à minha própria essência. Tentamos ascender, mas os sistemas de propulsão falhavam, como se o próprio abismo se recusasse a nos liberar.
O Leviatã estava aprisionado, um jazigo de metal nas profundezas, e nós éramos seus cativos. A cada pane, a cada estalido do casco, a sensação de que algo maior, algo primordial e malévolo estava nos observando, nos manipulando, tornava-se mais acentuada. Não era apenas a pressão hídrica, mas a pressão de uma inteligência alienígena que nos ludibriava, testando os limites de nossa sanidade. A iluminação do submarino cessou por completo, imergindo-nos em uma escuridão absoluta, pontuada apenas pelas luzes de emergência que cintilavam intermitentemente, revelando vultos e espectros que dançavam nas paredes. O cântico tornou-se ensurdecedor, e foi então que elas se revelaram. Não eram as ninfas dos contos de fadas, com suas belezas etéreas e vozes melódicas. Eram entidades de pesadelo, com corpos esguios e translúcidos, orbes oculares vastas e opacas, que espelhavam a penumbra do abismo, e orifícios bucais, repletos de dentículos afiados como lâminas. Seus apêndices capilares eram algas bioluminescentes que flutuavam ao seu redor, e suas extremidades caudais, longas e serpentinas, percutiam o casco do Leviatã, produzindo um som que parecia o lamento de almas extraviadas. Elas não nos agrediram fisicamente. Em vez disso, seus cânticos se intensificaram, penetrando em nossas faculdades mentais, preenchendo-as com vislumbres de magnificência, de domínio, de um saber que transcendia a compreensão humana. Elas nos exibiam reinos que jamais poderíamos conceber, realidades que nos fariam questionar a própria existência. Mas a cada vislumbre, a cada murmúrio, a sanidade se esvaía, substituída por uma devoção cega e uma insanidade crescente. Eu observava meus companheiros sucumbindo, seus olhos vazios, seus corpos tremendo em êxtase e pavor. Eles estavam sendo consumidos, não por garras ou presas, mas pela própria revelação. O doutor Smith, em seu delírio, apontou para uma das ninfas, seus olhos irradiando uma compreensão aterrorizante. Ele balbuciou sobre a verdadeira natureza daquelas entidades, sobre a sua capacidade de manipular a psique, de distorcer a realidade, de se nutrir da sanidade. Elas não eram apenas criaturas marinhas. Eram arautos de algo muito mais ancestral, algo que habitava as profundezas do cosmo e que utilizava o abismo como um portal para o nosso plano existencial. E nós, os fuzileiros navais, os indivíduos mais treinados do mundo, éramos meros instrumentos em suas mãos, fantoches em um palco de horrores cósmicos. A última percepção que possuo é a do cântico. Ele se converteu em uma cacofonia ensurdecedora, uma sinfonia de vozes que pareciam dilacerar o próprio tecido da existência. Senti uma dor excruciante em minha cabeça, como se meu intelecto estivesse sendo fragmentado, e então a obscuridade. Não a obscuridade do abismo, mas uma escuridão intrínseca, um vácuo que me absorveu por completo. Quando a consciência retornou, eu me encontrava em um leito. O odor de antissépticos impregnava o ar, e a luminosidade alva e fria de uma instalação médica me ofuscava.
Uma enfermeira esboçou um sorriso, seus olhos repletos de uma compaixão que eu não compreendia. Ela discorreu sobre um resgate milagroso, sobre como eu fui encontrado à deriva em uma cápsula de escape, o único sobrevivente do Leviatã. Mas suas palavras pareciam distantes, inverossímeis, como ecos de um pesadelo. Tentei me expressar, tentei narrar a ela sobre o cântico, sobre as ninfas, sobre o Dr. Smith e a insanidade que nos consumiu. Mas as palavras se recusavam a emergir. Minha garganta estava ressequida e minha voz um murmúrio rouco. A enfermeira me tranquilizou, asseverando que eu necessitava repousar, que tudo se resolveria. Mas eu sabia que não se resolveria. Eu pressentia. O cântico ainda reverberava em minha mente e os vislumbres das ninfas, de seus orbes opacos e suas verdades distorcidas, estavam gravados em minha alma. Foi então que eu percebi, não na enfermeira, não nos facultativos, mas no reflexo do vidro da janela do meu aposento. Meus olhos. Eles não eram mais os meus olhos. Eram vastos, opacos, e irradiavam uma luminescência tênue e pulsante, a mesma luminescência que eu havia contemplado nas entidades do abismo. E quando tentei me expressar, o que emanou de minha boca não foi um murmúrio humano, mas um lamento etéreo, um cântico hipnótico que parecia provir das profundezas oceânicas. Eu não havia escapado do abismo. Eu havia me tornado parte dele. A revelação surpreendente não era que eu sobrevivi, mas que eu não sobrevivi como eu mesmo. Eu era o arauto, o novo emissário do abismo, e o cântico agora era o meu próprio. Nossa reunião na Sociedade do Corvo chega ao fim, mas as sombras são pacientes e sempre guardam novos segredos. Para garantir que você ouvirá o próximo chamado, inscreva-se e junte-se oficialmente a nós. O sino das notificações é o sinal de que uma nova história foi escolhida pelo Corvo. No nosso próximo encontro, investigaremos algo ainda mais antigo, algo que não deveria ser despertado. Você não vai querer ficar de fora.